Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Eu tive com a liderança essa semana no discipulado, e nós falamos a respeito de uma parte desse texto, e eu quero falar com você, com toda a igreja, para que eu possa lançar sobre a igreja hoje o nosso desafio para 2013. Amém? Quantos aqui são homens e mulheres de desafio? Amém. Não. Quantos aqui são homens e mulheres de desafio? Amém. Amém. Você tem que ser homem e mulher de desafio mesmo, amado. Você é um homem e mulher de desafio, aqueles que encaram desafios. Abriu a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, capítulo 14, versículo 14, perdão. Capítulo 25, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: pois será como um homem que, se ausentando de um país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Diga comigo essa noite: a cada um segundo a sua própria capacidade. Amém. Pai, eu te louvo pela leitura da tua palavra, a qual é viva e eficaz, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações essa noite, e nos dê revelação, discernimento, vontade, desejo de caminhar com ela, de colocar ela no nosso coração, para que ela venha trazer vida, produzir vida e vida em abundância, e que nosso coração venha ser cheio da tua presença, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Sabe, amado, quando o Senhor desse texto se ausenta do seu país natal, Ele pediu para que os seus servos, obrigado Deus, Ele pediu para que os seus servos cuidassem do que Ele havia dado a cada um. A Bíblia diz que este homem confiou aos seus servos, a estes servos, os seus bens, traduziu isso em talentos. Ele deu a eles o que ele possuía. Ele chamou os seus servos e deu a cada um, segundo a sua capacidade, o que ele possuía. A um ele deu 5, a um ele deu 2, e a um ele deu 1 talento. Então ele chamou os seus servos e deu a cada um segundo a sua capacidade, mas deu a eles o seu talento. Então, Deus sempre nos dá coisas boas, amém? Deus sempre nos dá coisas boas, pois vindo de Deus tudo é bom e é proveitoso. Nada que Deus nos dá é para se perder, para jogar fora ou para se esconder. Nada. Deus não te dá nada para se perder, Deus não te dá nada para você jogar fora, e Deus não te dá nada para você esconder. Quando Deus nos dá algo, é para ser usado. Deus não nos dá algo para ser guardado, para ser enlatado, em conserva. Tudo que temos é aprender a se misturar com a unção de Deus. Temos que nos envolver com a unção que há no ambiente. Essa noite Deus quer te ensinar a se misturar com a unção dEle. Essa noite Deus quer te ensinar a se misturar com aquilo que envolve o ambiente, que é a presença dEle. Pai, dê ordem aos seus anjos a respeito desse lugar. Pai, dê ordem aos seus anjos a respeito das nossas vidas. Pai, dê ordem aos seus anjos a respeito de nós, ó Pai, porque somos o teu povo, somos ovelha do teu pastoreio. Pai, que os anjos ministradores do Senhor tenham liberdade para agir nesse lugar, para agir nas nossas vidas, para agir, ó Pai, em todas as pessoas que essa palavra chegar, que ela venha produzir frutos e frutos verdadeiros, que ela venha produzir algo que vem do Senhor, vida e vida em abundância. Pai, como sacerdote eu profetizo sobre esse lugar, porção de vida dupla do Senhor, porque vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão de ministro de vosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis da vossa herança. Por isso nessa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, porque todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor, em nome de Jesus. Há uma unção no nosso meio, há uma unção nova no nosso meio. Então, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é que nós possamos entender que essa mensagem é algo para nós. Há personagens nessa mensagem que nós conhecemos, Deus e nós. O Senhor aqui fala de nós, e o Senhor aqui fala dele mesmo, que Ele nos dá talentos, Ele nos dá dons.
Ele concede a nós tudo isso. Mas o que é importante ressaltar é que nós receberemos de Deus, cada um segundo a nossa capacidade de suportar. Cada um receberá de Deus segundo a sua capacidade de suportar. Porção de Deus. Em nossa vida, Deus quer sempre nos dar coisas boas. Mas essas bênçãos virão segundo aquilo, ou melhor, virão segundo como nós vamos lidar com ela. Que maneira vamos administrá-las. Deus não te dá coisas para você guardar. Deus não te dá coisas para que você esconda. Deus não vai colocar em suas mãos uma empresa se você ainda é um administrador de setor. Se você ainda é um administrador de setor, Deus não vai colocar diretamente na sua mão uma empresa. Ele vai te capacitar e você vai procurar capacidade para que Deus te dê uma empresa. Mas até lá, Deus vai colocar na sua mão algo que você suporta. Deus não dá para você algo que você não suporta. Deus não dá algo para você que você não suporta. Deus só dá algo para você que você suporta, que você consegue administrar, que você consegue sair bem, que você consegue usar a bênção de Deus. Então, a bênção de Deus vem conforme a nossa capacidade. Então vai aí um recado para você essa noite: se capacite, cada vez mais busque se capacitar do Senhor. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é em você mesmo. Faça investimentos em você, se prepare, se capacite, invista em você. No versículo 15 a Bíblia fala que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Se temos capacidades, receberemos. Se temos capacidade, receberemos aquilo que o Senhor tem para nós. Agora, se não temos, Deus vai esperar você se capacitar. Deus vai esperar. E glória a Deus, porque esse ano muitos serão capacitados, reavivados pela palavra de Deus. Reavivados pela presença de Deus, pela palavra de Deus nas nossas vidas. Todos nós somos escolhidos para recebermos algo de Deus. Todos. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quero escutar você falar comigo essa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Recebemos algo significante de Deus, Jesus. Ninguém vai compreender totalmente o amor de Deus, mas recebemos algo significante de Deus, algo significante do céu. Recebemos Jesus. Deus nos deu Jesus para morrer por cada um de nós. Esse amor é um amor inexplicável. Não podemos compreender esse amor é tanto que ele constrange pessoas e constrangia pessoas. A Bíblia fala que quando Jesus passava, ele constrangia as pessoas com a sua santidade, com o seu amor. Até hoje, quando Jesus passa, ele constrange pessoas com o seu amor. Aonde você passa, você tem que constranger pessoas, porque você tem Cristo. Você tem que constranger pessoas com a sua presença. Isso é fundamental. Agora, sem amor nós não somos nada. Nada. Porém, amar é mais do que um sentimento. Amor para mim não é mais sentimento. Amor é uma atitude, é uma decisão. Eu decido amar e pronto. Deus nos decidiu amar e ponto final. Ele não esperou que alguém me ama. Ah, que lindo, alguém me ama, vou amar ele também. Não. A verdade é tão clara que Deus amou o mundo, amou toda a humanidade. E tem muitos que não aceitaram Jesus. E não vão aceitar. E não querem aceitar. Mas mesmo assim, o Senhor o amou. Até o fim. Até o último instante. O Senhor o amou. E o ama. Para que ele possa retornar à presença do Pai a qualquer momento. Porque Deus o ama. Deus o ama. É incomparável esse amor. O amor, não há como você separar esse amor de você. Deus o ama, é incondicional. Ele não espera algo de você. Ele te ama e pronto. Você tem que aprender a decidir amar pessoas. Como Deus um dia decidiu amar a humanidade, você precisa entender que você tem que amar pessoas. Quem ama, cuida. Quem ama, dá atenção. Quem ama, quer sempre o melhor. Por isso Deus cuida de você. Por isso que a atenção do seu Pai é para você. E por isso que Ele quer sempre o melhor para você. Acreditamos realmente que Jesus veio salvar o mundo? Quem é o mundo para nós? Quem é o mundo? O mundo somos todos nós. Esse ano é um ano de trabalho.
um ano de nós alcançarmos vidas, um ano de irmos atrás de pessoas e ganhá-las para Jesus, um ano de cumprirmos o ID de Jesus Cristo, um ano de ir com mais afinco num processo verdadeiro de ir atrás de vidas para acrescentar no reino. A nossa responsabilidade, na verdade isso é um objetivo real para as nossas vidas, para o resto dela, mas esse ano vai ser um ano que Deus vai despertar em você o amor por vidas, um amor por vidas que ainda não conhece o Senhor. Você não vai entender, mas vai chorar por pessoas que você não conhece. Você não vai entender, mas vai pagar preço por pessoas que você não conhece. Você vai entender esse amor, o constrangimento desse amor, de chorar por vidas, para a presença do Senhor, para que elas não sejam arrebatadas por Satanás. E isso é muito sério. Então, esse ano vai ser um ano para que nós possamos, no mínimo, cada pessoa, ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus, até o final do ano. Cada um ganha um. Cada um vai ser motivado pelo seu líder, pela sua célula, pelas redes, nos cultos, em ganhar uma pessoa, pelo menos, uma pessoa, até o final do ano. Mas não é só ganhar e pronto, ganhei, acabou, que legal, ganhei. Não, será ganhar e acompanhar até que a pessoa se firme, até que a pessoa seja consolidada. Para toda a igreja esse é um projeto verdadeiro, é um projeto do coração de Deus, é um projeto do ID, ganhar e consolidar essa pessoa, discipular essa pessoa para que ela testifique o amor de Cristo e para que ela possa ser depois uma ganhadora de vidas. Esse é um processo e é um projeto verdadeiro para as nossas vidas. Porém, esse é para toda a igreja. A liderança, ela não vai precisar ser motivada ou movida a isso. Ela já entende que ela tem que ganhar uma vida, porque ela é responsável por isso. Todos os líderes são responsáveis por isso. Agora, também responsabilidade maior cabe à igreja, porque cada um que tem o Senhor tem a responsabilidade de passá-lo adiante. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, como seu pastor e seu líder. Essa noite eu quero te desafiar a ganhar no mínimo uma pessoa até o final do ano e consolidá-la. Eu desafio você a ganhar no mínimo uma pessoa para o Senhor até o final do ano e consolidá-la e deixá-la certa que o Senhor morreu por ela e que deu a vida por ela e que não abre mão da vida dela. Até o final do ano você tem que ter no mínimo uma pessoa, como o Bruno colocou na palavra, no livro de Salmos 1, no devido tempo você vai dar o seu fruto. Quero te dizer algo essa noite, hoje é o tempo de você dar fruto. Chegou o tempo de você dar fruto. Chegou o tempo de você dar fruto e o teu fruto permanecer. Chegou o tempo de o Senhor começar a colher em você tudo aquilo que Ele plantou. Chegou o tempo de você entender isso. Se você ganhar mais do que um, ótimo, excelente, perfeito, você é uma grande árvore. Porém, se não ganhar ninguém, não serei somente eu que ficarei chateado, mas o Salvador, porque Ele morreu por alguém que ainda você não ganhou. Ele ainda morreu por alguém que você não ganhou. Se Deus nos deu Jesus para salvar o mundo, será que estamos fazendo a nossa parte? Amado, você está sendo testado. Deus nos testa. Deus sempre nos dá testes. O problema é que na escola de Deus, ninguém passa sem ser aprovado. Se você não for aprovado, você não passa de nível. Deus não vai te dar algo a mais, não vai te dar algo a mais, porque você não foi capacitado ainda para ganhar algo a mais. Você ainda está no teste. Agora Deus ama o repetente. Ele te ama, Ele te dá o teste novamente, até você passar, mas Ele não muda o teste. Então Deus esse ano está testando você, ao seu nível de comprometimento com Ele, ao nível de realização verdadeira com Ele, se você realmente o ama, se você realmente tem Ele impregnado no teu coração, e poder passá-lo adiante a outras pessoas. E qual vai ser esse teste? De que forma você vai fazer isso? De que forma você vai avançar? Pregando a palavra de Deus, falando de Jesus. Quando o Senhor distribuiu os talentos para aqueles homens, para aqueles servos, Ele estava dando um teste para todos eles. Seus projetos espirituais, o seu chamado, os seus talentos estão sendo postos à prova. A sua capacidade está sendo posta à prova diante do Senhor. Esse ano será um ano de crescimento absurdo na sua vida. O ano passado, preste bem atenção que eu vou te falar agora. O ano passado foi o ano de... Ninguém lembra da semana Shekinah do ano passado. Senhor,
que o Senhor lembre de alguém agora. O ano passado foi o ano de multiplicar discípulos. O ano passado, 2012, foi o ano de multiplicar discípulos. O que nós fizemos? Multiplicamos? Multiplicamos, mas não foi uma explosão, mas nós plantamos. Esse ano vai ser o ano da colheita do que você plantou o ano passado. Mas de que forma, pastor? Reavivados pela palavra. Porque essa palavra vai fazer você entender o seu propósito aqui na terra. É o ano de você começar a ganhar vidas. É o ano de você começar a ganhar algo. Você plantou o ano passado todinho. Plantou discípulos. Vamos colher nossas sementes que foram lançadas em um terreno espiritual. Pois só crescemos quando encaramos desafios. Só crescemos quando somos testados, como somos postos à prova. Só crescemos assim. Amado, você só cresce com pressão. A panela de pressão faz o que na carne? Ela amolece a carne. Deus esse ano vai amolecer sua carne. Nem que se for preciso botar mais pressão. Mais pressão. Deus vai trocar a borracha da tua panela. E vai dar mais pressão. Vai dar mais pressão. Vai dar mais pressão. Até a carne ficar mole. E ficar só a água. Aí você vai falar, Senhor, não dou conta mais. Aí ele fala, agora que eu te quero. Que eu vou te ensinar a ganhar vida. Sabe, amados, nós estamos entrando num processo de pressão de Deus, de misturarmos com a unção de Deus. Esse ano você vai crescer e vai multiplicar no mínimo uma vez. Vamos atingir o propósito de Deus. Também esse ano estamos com um projeto de reavivarmos com a palavra. Além de ganharmos vidas com o nosso plantio anterior e a nossa colheita para esse ano, vamos ser avivados pela palavra de Deus, reavivados, transformados. Esse ano será um ano de conquistas, de muita unção de Deus no nosso meio. Vamos, nesse ano, entender o propósito de Deus para nós, muitas vidas. Vamos aprender a nos misturar, como eu te disse, com unção, uma unção de conquista, uma unção de vitória verdadeira, uma unção de vida, de restauração que há no nosso meio. Também vamos aprender a misturar com o novo de Deus que virá sobre nós. Pois esse ano nós vamos comer da novidade da terra, vamos comer da novidade de vida de Deus para nós. Agora isso só acontece na nossa vida quando nós aprendemos, entendemos que temos que nos misturar com aquilo que nós cremos. Se você crê na palavra, se misture com ela. Coloque a palavra dentro do teu coração e deixe que ela produza vida em você. Deixe que ela produza fruto verdadeiro em você. Não adianta você ler, simplesmente ela não produzir vida. Há muito tempo nós temos falado isso, fizemos campanhas, fizemos projetos, transitando para o novo, saindo do velho, entrando na... Deus começou a entender que você lançou sementes, e esse ano nós não vamos abrir mão da colheita. Esse ano não vamos abrir mão da colheita, pastor, mas já começou o ano, o senhor está falando esse ano, é porque Deus falou comigo agora, entendeu? Se tivesse falado no dia 31, eu tinha falado no primeiro culto, mas Deus falou agora, então é agora. Porque eu não discuto coisas com Deus, eu até tento, tem hora, mas Ele sempre me vence. Então não adianta. Entenda que o processo de Deus na nossa vida começa quando nós queremos andar no processo de Deus. Então esse ano vai ser um ano de conquista, um ano que nós vamos aprender a misturar com essa unção de ousadia, essa liberdade do Espírito Santo, esse amor por almas, essa conquista verdadeira, esse projeto valioso que vem da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Na verdade, eu quero falar sobre talento com você, que toda essa introdução foi para dizer que você tem grandes talentos, que Deus tem muitos talentos para você, que Deus tem projetos novos para todos nós. Pastor, será que eu tenho algum talento? É óbvio que você tem. A Bíblia fala que o Senhor distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Então diga comigo essa noite, diga eu sou capacitado para receber algo de Deus. Amém. O Senhor distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Escute essa palavra para você. Deus deu a cada um talento, segundo a sua própria capacidade. A igreja é um lugar cheio de pessoas, de todos os tipos,
brancos, negros, pardos, porque esses dias me falaram que eu era pardo, né? Então é branco, negro, pardo, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, cada um tem uma porção, cada um é diferente, não somos iguais, nem os gêmeos é iguais, tem algo diferente, todo mundo é diferente, Deus te fez com peculiaridade diferente, não é igual, e Deus deu a cada um uma porção individual, mas cada um tem uma porção de Deus segundo a sua capacidade, cada um tem um dom de Deus segundo a sua capacidade. Veja bem, o que Deus quer te dizer essa noite, para que o seu entendimento possa ser aberto, uma responsabilidade nova o Senhor quer colocar sobre a sua vida essa noite, uma responsabilidade de conquista de reino. Não perca a oportunidade de responder a Deus conforme aquilo que o Senhor te chama. Quando o Senhor desses servos os chamou, Ele deu a cada um segundo a sua capacidade, e eles não correram, cada um pegou o seu talento. O que fizeram depois nós vamos tratar, mas naquele primeiro instante, cada um pegou o seu talento. O Senhor veio e chamou: servo, te dou 5, servo, te dou 2, servo, te dou 1. E a Bíblia também não fala que eles brigaram entre si. Por que o senhor ganhou? Por que eu ganhei 5? Você ganhou 2, eu ganhei 1. Ninguém falou isso, porque cada um entendeu que recebeu do Senhor segundo a sua capacidade. Primeiro ponto, o servo que é humilde e entende aquilo que o Senhor tem para ele, é o primeiro a frutificar. A humildade em primeiro lugar, temos que entender isso, esse é um propósito. Agora, quando Ele deu a cada um, segundo essa capacidade, o Senhor decidiu abençoá-los, o Senhor decidiu nos abençoar, Deus decidiu no seu santo e soberano trono, te abençoar, Deus decide te abençoar, Ele decide pronto. Quando Ele mandou Jesus aqui para a terra, Ele decidiu abençoar toda a humanidade. Quando você responde a Deus com a sua vida, Ele decide te abençoar. Deus tem bênçãos para nós, e Ele sempre decide nos abençoar. Nós aqui corremos muitas vezes da bênção. Então o Senhor deu aquele primeiro 5 talentos. Amados, poucas pessoas recebem 5 talentos, pouquíssimas. Não é todo mundo que recebe 5 talentos. E eu não quero falar, esses talentos falam de dinheiro, mas hoje eu quero falar de dons. Não é poucas pessoas dentro da igreja que vão entender esses 5 dons, 5 talentos, digamos assim, algo grande para a mão dele. Ele vai desenvolver em várias partes, dessas 5 partes, a mesma capacidade. Poucas pessoas vão fazer isso. Eu quero dizer que no nosso meio há pessoas que têm mais de 5 talentos, mas muitos estão guardados. Muitos estão guardados. E o Senhor hoje vai te ensinar a tirar o teu talento do lugar. 5 talentos. Poucas pessoas têm 5 talentos. Mas ele pegou esses 5 talentos na sua mão e não discutiu. Ele saiu da presença do Senhor, ficou grato e logo foi embora. Isso é raro, pessoas de 5 talentos? Sim. Mas ele pegou e foi embora. Depois o Senhor chamou outro servo e deu a ele 2 talentos. Também poucas pessoas têm 2 talentos. Não é tão raro quanto o de 5, mas poucas pessoas têm 2 talentos. Você vai ver pessoas que são muito bons em alguma coisa, mas quando coloca ele para administrar 2 coisas, ele tem dificuldade. Também na igreja há pessoas que têm 2 talentos, mas é pouco. E o Senhor chamou o terceiro e deu a ele 1 talento. Na igreja todo mundo tem pelo menos 1 talento, pois Deus sempre nos dá uma porção dele para cada um do seu filho. Cada filho de Deus tem no mínimo 1 talento. Não é porque ele busca, não é porque ele não faz, mas Deus dá a ele no mínimo 1 talento, porque Deus não te chama de mãos vazias. Deus coloca algo na sua mão, Ele sempre te dá algo para fazer. Agora, aqueles que recebem mais é porque buscam mais, é porque se capacitam mais, é porque querem mais de Deus, é porque querem se envolver mais com o Senhor. Então ele vai receber mais, mas Deus não deixa ninguém de mão vazia. O meu maior desafio é fazer que essas pessoas que têm esses talentos frutifiquem segundo a sua capacidade. Segundo cada capacidade, nós temos que frutificar os talentos que foram colocados nas nossas mãos.
Cada pessoa irá produzir para o Senhor algo que o Senhor confiou a ele. Se o Senhor te confiou algo, você terá que produzir. Nascemos para produzir algo, algo para Deus. Vai para a sua Bíblia lá em João capítulo 15, e eu vou te falar a respeito disso. João capítulo 15, Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Pode ir para o versículo 12. Vamos ler o 12. Encontraram? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós não sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouviste de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vos conceda. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos: eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se o vosso fruto permanecer, tudo aquilo que pedires a mim, ao meu Pai, em meu nome, eu te concederei. Para que o Senhor te conceda tudo aquilo que você pede, o teu fruto tem que permanecer. Entende a responsabilidade de darmos frutos? E o nosso fruto ser bem estruturado, guardado, consolidado, discipulado. O nosso fruto tem que permanecer, ele tem que ter raízes, porque se isso acontecer, tudo que pedimos a Deus, em nome de Jesus, receberemos, porque estamos fazendo o mandato de Cristo. Então o Senhor confiou a cada um de nós um talento, no mínimo um talento. Amado, Deus nos deu talento, não para guardá-los, não para escondê-los, mas para que nós possamos frutificá-los, multiplicá-los. Não perca a oportunidade que Deus te dá. O que recebeu mais, logo começou a negociar os seus talentos. Ele saiu da presença do Senhor, e a Bíblia fala que logo ele começou a trabalhar segundo a sua capacidade, e de 5 ele multiplicou para 10. Depois você vai ler o versículo, capítulo 25 de Mateus, e você vai entender. E depois o que ganhou 2 talentos, ele já saiu logo a multiplicar e fazer outros negócios, e ele tinha 2 e logo se multiplicou e se tornou 4. E aquele que ganhou 1 talento, pegou o talento, correu e o enterrou, e o guardou, escondeu aquele talento, escondeu, e ninguém sabe porquê, mas ele escondeu. Eles decidiram investir a bênção de Deus, os 2 primeiro, e receberam bênção em dobro, pois o Senhor não tinha falado sobre investimento. A Bíblia fala sobre investimento naquele momento? Não, e nem ensina eles a investir nada. O Senhor chama eles e dá os seus talentos, cada um a sua capacidade. Aquele que recebeu 5, logo ele percebeu: opa, recebi algo de Deus, preciso fazer algo, e logo multiplicou os seus talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2, saiu a multiplicar. O que recebeu 1, deu um passo atrás e guardou o seu talento. A Bíblia não fala como devemos fazer com esse talento, mas no final da história, da parábola, o Senhor retribui a cada um segundo a sua multiplicação. Agora, veja que a parábola não fala sobre investir e como investir o talento. Cada um procurou fazer o melhor que tinha com o seu talento recebido. Ninguém aqui fala ou dá uma direção como fazer, como os administrarmos, porque isso é algo individual. O Senhor te deu um talento, às vezes o seu talento é o mesmo talento do seu irmão, mas você vai te frutificar em algo e ele em algo totalmente diferente. Por quê? Porque cada um segundo a sua capacidade. Você vai entender onde eu quero chegar. Então, isso que fazemos com o nosso talento, vamos dar conta. Agora, o que me chama a atenção
é que o Senhor distribuiu a cada um os seus talentos. E depois a parábola diz que o Senhor partiu. Ele foi embora e deixou os talentos nas mãos daqueles seus servos. Jesus veio, morreu numa cruz, e todo aquele que o aceitou se tornou filho de Deus, a saber, no nome de Cristo. E aquele que o aceitou recebeu do Senhor, no mínimo, um talento. Mas um dia o Senhor vai voltar e vai perguntar para você: o que você fez com o talento que eu te dei? Será que estamos prontos para responder ao Senhor o nosso talento? Será que estamos prontos para responder para o Senhor o que fizemos com o nosso talento? A parábola fala a respeito da posição de cada um deles. Cada um deu conta do seu talento. Amado, prosperidade é multiplicar o que Deus te dá. Prosperidade é multiplicar. Eu não estou falando aqui de riquezas financeiras, estou falando de prosperidade. Prosperidade é multiplicar aquilo que Deus te dá. Riqueza é desfrutar de bens, mas prosperidade é desfrutar de bênçãos. A riqueza você desfruta de bens, prosperidade você desfruta de Deus, você desfruta de bênçãos, aquilo que Deus dá, porções de Deus. Poucas pessoas vão ser ricas. Agora, prosperidade é para todo mundo, é para todo mundo que serve ao Senhor. A prosperidade é para todos nós. Temos que buscar de Deus. Pastor, então por que poucas pessoas vão ser ricas? Porque o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade. Se você se capacitar, Deus vai te encher. Agora, cada um o Senhor vai retribuir segundo a sua capacidade. Poucas pessoas vão ser ricas, mas a bênção de Deus é para todos. Todos. E aqui ele fala a respeito disso. E de tudo isso, a bênção sempre vem acompanhada de crescimento. Quando eles multiplicaram, eles receberam mais de Deus. O que receberam mais, teve a ousadia de investir. O que recebeu 5 talentos, logo saiu a investir. O que recebeu 2, logo saiu a investir. O que recebeu 1, parou. Ele parou. Ele teve medo de correr risco. Sabe por que muitos não crescem? Porque tem medo de correr risco. Sabe por que muitos não multiplicam? Porque o medo trava o seu investimento. Porque há nele incredulidade. A incredulidade barra o mover de Deus. A incredulidade barra a mão de Deus. A incredulidade chama Deus de mentiroso, que Ele não pode fazer, porque você não crê. Quando Jesus chegou em determinada situação, em Cafarnaum, alguém veio e o chamou, e ele virou e viu que era Jairo, e a filha dele estava morta. E aí, alguém falou para ele: Senhor, vai na minha casa orar com a minha filha. E ele disse: vou sim. E foi para lá, para a casa dele, e levou com ele 2 dos seus discípulos. No meio do caminho, alguém chegou até Jesus e disse para ele: Senhor, não adianta o senhor ir, a menina morreu. Ele disse: olha, crê somente, vamos para lá. E eles foram. Chegando lá, a Bíblia fala que havia um alvoroço no meio da casa, e dentro da casa, na porta da casa, e todas as pessoas diziam para ele: você trouxe o Senhor à toa, sua filha já morreu, 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 manda ele embora, despede o Senhor, sua filha já morreu. E sabe o que o Senhor disse para Jairo? Fica tranquilo, tira todo mundo da casa, entra lá eu, você, sua esposa e os meus discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus entra ali dentro, Ele chama aquela jovem e ela desperta da morte. Amado, Cristo é poderoso demais. Ele poderia ter levantado da morte ela lá de fora mesmo, gritado: criança, menina, levanta e vem. Ela teria saído como Ele fez com Lázaro. Mas Ele queria deixar uma lição para os seus discípulos, que com a incredulidade não se brinca. Aquele lugar estava cheio da incredulidade, cheio de morte, cheio de decepção, cheio de morte. O cheiro era diferente. E o Senhor falou: olha, vou ensinar algo para vocês. No meio da incredulidade, ela barra a mão de Deus. A incredulidade tem que estar fora. Só desceu ali embaixo aqueles que criam que a criança voltaria a viver. Os pais dela
Não tinha jeito, eles que acreditavam em Jesus. Jesus, que era o próprio Deus, e os seus discípulos. Ali aponta, sabe para quê? Para nós que somos igreja, para a sua família que tem que ser restaurada e ressuscitada, e para a presença do Senhor que habita na sua casa. E se você crer, você alcançará aqueles que ainda estão mortos, porque você é testemunha do Senhor aqui nessa terra. Entenda isso. Não deixe a incredulidade barrar a sua mão. Não deixe a incredulidade barrar a vida de Deus que há em você. Você crê que o Senhor mudará a sua história, então entre crendo. Esqueça a incredulidade. Por isso esse ano será um ano de multiplicação na sua vida. A bênção de Deus vem acompanhada com crescimento. E aqueles que têm medo de investir, medo de crescer, não multiplicarão. Correr risco com o Senhor é aceitar desafios verdadeiros. No ano de 2013, Deus vai te dar algo a mais. Fala comigo essa noite, no ano de 2013. Não, fala no ano de 2013. Serei ousado. Vou investir em Deus. Vou multiplicar todos os meus talentos. Sabe, amado, esse ano será um ano de desafio para todos nós. Será um ano de crescimento. Vamos estar lendo a palavra, ela vai produzir em nós ser de Deus. Este ano será um ano de desafio, de multiplicação. Não deixe o desafio se esfriar. Lute por eles. Não deixe isso acabar. Porém, o meu maior desafio, amado, não é fazer aquele que tem 5 talentos multiplicar os 5 talentos, porque Deus já deu a ele capacidade. O meu maior desafio não é fazer aquele que tem 2 talentos multiplicar aqueles 2 talentos, porque ele já tem capacidade. Mas o meu maior desafio é fazer aquele que tem 1 talento não enterrar ele. Eu não permito que você enterre o teu talento. Eu não posso aceitar que você enterre o talento que Deus te deu. Eu não posso aceitar que você enterre o talento que o Senhor deu na sua mão. Não podemos enterrar o nosso talento. Não podemos enterrar esse talento porque é algo de Deus para nós. Amado, esse é um talento importantíssimo. Esse um talento que você tem na sua mão é a própria vida de Deus. Não posso permitir que você enterre a vida de Deus. Não posso permitir que ninguém enterre talentos, mas aquele que tem um, ele jamais pode se afastar da presença de Deus. Mesmo que aqueles que têm muitos talentos não podem enterrar nenhum, também o Senhor espera que você multiplique os seus talentos. O Senhor espera que você dê a ele novamente de volta aqueles talentos multiplicados. A questão é que aqui todos nós temos no mínimo um talento, e temos no mínimo um talento em comum. Toda a igreja tem no mínimo um talento em comum. Sabe qual? Vida de Deus. Todos que aceitaram Jesus têm nele vida de Deus. O dom de Deus está em ti, através do Espírito Santo. E você tem que multiplicar esse dom. Não pode enterrar. Você não pode enterrar. O nosso primeiro talento é igual. Todos nós temos o dom de Deus em nossas vidas. Todos nós que aceitamos Jesus temos o mesmo dom, o dom da vida. Esse talento foi nos dado pelo fato de Deus nos amar e nos dar Jesus. Então, amado, você tem no mínimo um dom, no mínimo um talento. A vida de Deus corre na sua veia. O sangue do Senhor corre em você. E Deus não espera e não permite que você enterre esse dom. Multiplique a vida de Deus que há em você. Por isso esse ano você vai multiplicar a vida, porque a vida de Deus está em você. Não enterra a vida de Deus, você vai enterrar a vida de Deus. Temos uma visão, temos que pregar o Evangelho, temos que anunciar o Senhor. Pessoas que amam o Evangelho, pessoas que são dispostas a pagar a vida pelo Evangelho. A hora que Pedro foi ser morto, ele falou, não, peraí, pelo amor de Deus, você vai crucificar eu, você está doido? Jesus foi crucificado, ele falou, vão crucificar você também, você é discípulo dele. Foi, então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual a Cristo. Aqueles homens morreram pelo Evangelho. Nós, nos dias de hoje, não pagamos um mínimo, um preço pelo Evangelho, porque costumamos ter um Evangelho barato, simples. Vivemos numa geração do miojo instantâneo, tem que ser agora, se não for agora não está bom. Cristo quer trabalhar na tua vida, mas Ele quer ver a disposição do teu coração, quer saber onde está o teu coração.
Você não pode enterrar o teu talento. Fomos escolhidos para dar frutos, nossos frutos devem permanecer, como lemos aqui em João 15:16. Você vai aprender esse ano a dar à luz, a gerar ovelhas, e vai aprender a ser discipulador, aprender a ser pai, aprender a ser mãe, vai aprender a amar e a ser amado. Você tem potencial acima do normal, meu amado. Você recebeu do Senhor talentos, mas alguns já andam cavando a sepultura para enterrar o talento. Tem muitos que já estão com a pá na sepultura, já abrindo o buraco para enterrar o talento. E como eu disse para os líderes, eu quero dizer para você essa noite, eu como pastor e sacerdote, me coloco entre você e seu talento, e espiritualmente eu tomo posse de todo o levante do inferno sobre a sua vida, e cancelo todos eles em nome de Jesus, e não aceito que o caminho da morte passe sobre a sua casa, e libero sobre a sua vida, porção de Deus, novidade de vida, unção genuína, clara que vem do trono de Deus sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Sabe, não perca a oportunidade de aplaudir a Deus, amado. Você dá tempo do pastor beber água. E você tem um potencial acima do normal. Você é um ganhador de almas. Você não pode enterrar o teu talento, você nasceu para dar fruto. Você é qualificado, você é um conquistador. Você é um vencedor, a Bíblia conhece você como mais que vencedor. Olha como a Bíblia te chama. Olha, eu conheço um povo que é mais que vencedor, nem não é vencedor, é mais. Você é um provedor da vida de Deus, você é canal de bênção de Deus, é canal de unção de Deus para pessoas que não conhecem Jesus, você é anunciador do Evangelho. Nós nos preocupamos muito do que os outros pensam de nós, e nos esquecemos de como Deus pensa de nós. Nos preocupamos muito como fulano pensa de nós, como Beltrano pensa de nós. Ai, se eu der um glória a Deus muito alto, se eu bater palma, se eu colocar um hino, meu vizinho escuta, o que vai pensar de mim? O que vai pensar de mim? Se eu sair com a Bíblia debaixo do braço, o que vão pensar de mim? E esquece como Deus pensa de você, como Deus te vê, ou como Deus espera que você seja. Às vezes, você pode estar te perguntando, quais são os meus talentos? Quais são os meus dons? Será que o Senhor distribuiu algum dom para mim? Já te disse, no mínimo você tem um. Porém, não se preocupe muito com a repartição de talentos, porque se você se capacitar e buscar de Deus, Deus vai te encher de talento. Mas o que nós todos devemos nos preocupar, é como eu te disse, é que na parábola o Senhor vai, entrega os talentos, se ausenta por um tempo e fala que vai voltar, e um dia ele volta. Então não se preocupe quantos dons ou talentos você tenha recebido hoje, mas se preocupe em multiplicá-los, pois na volta do Senhor, Ele vai te perguntar, o que fizestes com o talento que recebestes? O que você fez com o talento que você recebeu? Se você tiver sido um bom administrador de seus talentos, você vai entender que o que Deus fez com você gerou crescimento. Não precisa se interessar se tem 5, 2 ou 1. Não se interesse com o talento que você recebeu, se interesse em multiplicá-lo. Se o multiplicou, a recompensa será aplicada em sua vida. Sabe, amados, eu corro atrás de uma coroa, de uma recompensa verdadeira, onde ninguém pode roubar. Eu corro atrás de coroas incorruptíveis. Almejo coroas verdadeiras, que eu vou receber um dia da mão do meu Senhor. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 23 a 25, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correrei de tal maneira que alcançareis. Todo atleta em tudo se domina, ora, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois assim corro, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar,
Mas antes, subjugo o meu corpo, reduzo a submissão, para que depois de pregar a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Deus espera de você qualificação, para te dar os talentos que Ele tem para colocar na sua mão. Corra atrás de uma coroa incorruptível. Então, que esse ano, você possa entender que você tem um para ganhar, no mínimo, uma pessoa para atingir, e até o final do ano, você deverá apresentar o seu fruto, e a nossa festa de final do ano, será a melhor de todos os tempos, porque ela vai estar cheia de frutos. Você tem um ano todo para esse desafio, então não perca tempo, avance, porque não são muitos que encaram desafios, porém, aqueles que servem ao Senhor e encaram desafios, os seus desafios são os degraus para o sucesso da sua vida. Foi assim com Davi, foi assim com Gideão, foi assim com Josué, foi assim com Jesus. Encare os desafios, porque o maior desafio de Davi foi Golias, e deu a ele um trono, e deu a ele uma coroa. O maior desafio de Gideão foi os medianitas, e ele os derrotou 1 a 1, porque o Senhor foi com ele. O maior desafio de Josué foi introduzir um povo diante de uma terra, e ele assim conseguiu, porque Deus foi com ele. O maior desafio de Cristo foi a cruz, e quando ele estava diante do jardim de Getsemane, e olhou para o céu e disse: Senhor, o Senhor sabe, eu não quero fazer, mas que não cumpra em mim a minha vontade, mas a sua que está no céu. O maior desafio de Jesus foi a cruz, e você está aqui hoje, porque Ele aceitou o desafio. Não negue o desafio que o Senhor tem para você. Amém? É que você feche seus olhos. Quero convidar a equipe de louvor para vir à frente. Sabe, amado, este ano vai ser o ano que você vai entender todo esse processo. Sabe por que você tem que entender? Porque você foi chamado. Porque você tem um talento inigualável. Por mais que o dom da vida seja igual para todos nós, porque Cristo nos deu vida, e vida em abundância. Para cada um Ele distribuiu diferente. Te deu vida, mas você vai usar ela de forma diferente. Não vai ser da mesma forma que eu vou usar. E essa noite Deus vai te capacitar para que você aprenda a usar o talento que Deus te deu, para que você aprenda a alcançar as vidas que o Senhor vai colocar na sua presença. Às vezes você vai falar: pastor, eu queria ganhar toda a minha família, eu queria orar e ganhar toda a minha família, mas o Senhor às vezes vai falar: calma, não é por aí, eu vou te ensinar como você vai ganhar. E Deus vai te dar outros alvos primeiro, para que você alcance eles, e com aqueles alvos, você aprenda a ganhar os seus, a sua família. Deus vai envolver você com a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, vai trazer em você revelação do Espírito Santo, vai trazer em você revelação da palavra dele, vai trazer em você presença de Deus, vida de Deus, para que você entenda da novidade de vida que o Senhor tem para você, porque o chamado é grande, mas ser forte e corajoso, porque eu te capacitarei. Amém?